Os dons do ministério, um chamado divino. Kenneth Hagin. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4, versos 8 e 11. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, 28. Os 5 dons do ministério são mencionados em Efésios 4:11. Um dom do ministério está presente em uma pessoa chamada por Deus para permanecer em um destes 5 ofícios, a saber, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre ou doutor. Alguns afirmam que todos os dons do ministério operam na igreja, exceto no que se refere aos ofícios de apóstolo e profeta. Mas que trecho das Escrituras salienta que Deus removeu-os, ou o corpo de Cristo não necessita mais deles? Paulo escreveu a epístola aos Efésios muitos anos depois do início da igreja. Assim, se Deus tivesse extinguido as funções do apóstolo e do profeta, Paulo teria dito somente: Jesus concedeu evangelistas, pastores e mestres. Contudo, ele não falou assim. Jesus concedeu os 5 dons do ministério à igreja, os quais não cessaram de funcionar. Ainda hoje, operam continuamente. A Bíblia nos diz por que e por quanto tempo os dons ministeriais foram dados aos filhos de Deus. Efésios 4, 12 e 13 diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esses versículos fornecem-nos 3 motivos pelos quais os dons do ministério foram dados à igreja. Primeiro, para o aperfeiçoamento. Segundo, para o trabalho ministerial. Terceiro, para a edificação do corpo de Cristo. De fato, o original em grego indica que o significado desse verso é aperfeiçoar os santos para que possam desempenhar o seu serviço, resultando em edificação do corpo de Cristo. Outra versão afirma que Jesus concedeu os dons do ministério quíntuplo para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, o Novo Testamento na linguagem de hoje, de William F. Beck. A versão Godspeed diz que Jesus concedeu os dons do ministério à igreja para que os santos atinjam a maturidade, bem como a medida do desenvolvimento encontrado em Cristo. Por quanto tempo esses dons estarão na igreja? O texto de Efésios 4,13 registra: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, a maturidade espiritual. As palavras aperfeiçoamento e perfeita, que aparecem nos versículos 12 e 13, significam maduro ou de plena maturidade. Nesse contexto, a Bíblia fala a respeito da maturidade espiritual. A igreja sempre necessitará dos dons do ministério daqueles que foram chamados para os ofícios de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Porque, como um corpo de cristãos, estamos crescendo em direção à estatura de varão perfeito. Até a volta de Jesus, ainda haverá novos convertidos, bebês espirituais, na igreja. Há uma unção que acompanha os ofícios do ministério quíntuplo e, à medida que os ministros de Deus permanecem neles, o poder do Espírito Santo é distribuído em diferentes medidas e opera de maneira distinta em cada ofício. Porém, todos os dons são para a construção ou edificação espiritual do corpo de Cristo. Existe uma unção específica sobre cada dom ministerial e não sobre o leigo, o qual não pode assumir o lugar desses dons que Deus estabeleceu na igreja. De fato, os leigos podem testemunhar em prol do Senhor e fazer muito em favor do reino de Deus. Em um sentido geral, todos estão no ministério para servir como obreiros no corpo de Cristo. No entanto, os dons do ministério envolvem, especificamente, aquelas pessoas chamadas e ungidas pelo Pai para ajudar no amadurecimento dos santos. A menos que tenhamos a manifestação e operação desses dons na igreja, os filhos de Deus não amadurecerão nem serão preparados para o desempenho do serviço deles. Considere algo mais a respeito do assunto de que estamos tratando. Em Efésios 4:11, lemos que Jesus concedeu os dons do ministério aos homens. Em 1 Coríntios 12, 28, constatamos que Deus, e não os homens, estabeleceu tais dons na igreja.
Você não entra em fase alguma do ministério só porque quer, ou porque alguém profetizou sobre sua vida. Nenhum homem pode chamá-lo para o ministério. Só Deus faz isso. É o próprio Senhor quem estabelece servos e servas para exercerem tais atividades. Deus capacita aqueles que Ele chama. O Altíssimo unge os que foram convocados e os equipa com habilidade espiritual para permanecerem no ofício para o qual foram chamados. É necessário muito mais do que educação formal ou ambição para sermos bem-sucedidos em termos ministeriais. Precisamos de dons, equipamentos sobrenaturais. O ministério consiste não em nome, mas em poder que o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, derrama sobre alguém para que ele permaneça em seu chamado. Fico preocupado com algumas pessoas que atribuem a si mesmas certos títulos. Autodenominar-se algo não as levará a lugar algum. Você pode colocar um rótulo ou uma etiqueta em uma lata vazia, mas tal ação não adiciona conteúdo a esse recipiente. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus concedeu os dons do ministério ao corpo de Cristo. Ainda assim, algumas pessoas, de maneira presunçosa, têm imposto as mãos sobre as outras, estabelecendo-as nos diferentes ministérios. Essa atitude é equivocada. Chamo isso de impor mãos vazias em cabeças vazias. Isso causa problemas ao corpo de Cristo, porque encoraja as pessoas a se envolverem em ministérios para os quais não têm unção e não foram chamadas. Não há quem possa colocar uma pessoa em um ministério, pois é o próprio Deus quem realiza isso. Muitos podem até reconhecer ou admitir tal chamado, contudo é o Pai quem estabelece esses dons na igreja. Às vezes, ouvimos as pessoas dizerem: quero trabalhar para o Senhor, mas não sei se sou chamado. Se você não tem essa certeza, provavelmente não o foi. Se possui o dom da pregação ou do ensino, isso irá tornar-se patente. Você não precisa ensinar um galo a cantar, ele o faz naturalmente. Semelhantemente, se a pregação ou o ensino está em você, essa habilidade irá manifestar-se. Alguns indivíduos declaram: não tenho chamado para o ministério, somente percebi uma necessidade e estou trabalhando a partir dela. Isso pode ser verdade, porém, tal atitude não estabelece uma pessoa em um desses ofícios. Na realidade, cada um de nós deve ser capaz de ministrar aos outros. É conhecido o fato de que todo cristão é um pregador. Isso porque pregar significa proclamar ou anunciar as boas novas do Evangelho. Todavia, ainda assim, isso não qualifica uma pessoa para permanecer em um desses ofícios na igreja. Assumir um ministério requer um chamado divino. É Deus quem faz a convocação e exige certas qualificações daqueles que fazem parte da sua obra. O meio pelo qual o Senhor chama alguém para o ministério não é o mais importante. O que importa é a obediência da pessoa a esse chamado.